Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Urbanidades, o podcast do Urbano Brasileiro. Eu sou Matheus Cardoso, tenho a honra de estrear aqui hoje como seu anfitrião. E para conduzir essa conversa, está aqui comigo a Sofia Roche. Tudo bem, Sofia? Tudo bem, Matheus? Olá, ouvintes. Eu sou a Sofia, é um prazer estar aqui com vocês. E antes de começar, eu vou dar alguns avisos. Saiu o São Paulo em Teses, desenvolvido pelo Urban Data Brasil, um banco de dados bibliográfico e abrange quase 6.000 estudos conduzidos entre 1940 e 2015. Vocês podem acessar em urbandatabrasil.fefeleste.usp.br/São Paulo em Teses. Além disso, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais do Urbanidades, no Instagram Urbanidades Podcast, no Twitter Urbanidades FM e no Face a página do Urban Data Brasil. Perfeito, muito obrigado, Sofia. E contamos também hoje com a presença de Úrsula Pérez. Tudo bem, Úrsula? Olá, Matheus. Olá, Sofia. Tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês hoje, também com a Lauana, nessa parceria para discutir métodos de pesquisa. Bom dia para todos os ouvintes também. Perfeito, muito obrigado. E também contamos com a presença de Lauana Pereira. Tudo bem, Lauana? Tudo bem, Matheus? Olá a todos e todas, olá aos ouvintes. Prazer estar aqui hoje. Espero que seja um podcast bastante divertido e cheio de aprendizado. Maravilha, é um prazer receber vocês aqui no podcast. E no episódio de hoje, nós reunimos aqui para conversar um pouquinho da pesquisa que elas realizaram recentemente, chamada Declaração de Despesas em Educação Básica pelos Estados Brasileiros, conflitos entre registro local e nacional. Capítulo esse que faz parte do livro E os Estados? Federalismo, Relações Intergovernamentais e Políticas Públicas no Brasil Contemporâneo, lançado este ano pela editora Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Bom, para a gente iniciar aqui a nossa conversa, vocês abrem o capítulo de vocês trazendo a relação entre a autonomia, de um lado dos entes subnacionais, e de outro lado o papel redistributivo e supletivo que a União tem na área das políticas em educação. Pensando nisso, vocês poderiam contextualizar um pouco para os nossos ouvintes que é esse debate, em que pé está esse debate, também contextualizando um pouco a publicação da pesquisa de vocês? Claro, Matheus. Vamos lá. Essa é uma questão muito importante para todos nós brasileiros, sejam aqueles que estão diretamente envolvidos no sistema de ensino, então estudantes de qualquer etapa ou modalidade de ensino, mas também todos os demais que de alguma forma recebem tanto as externalidades positivas quanto negativas do ensino adequado ou não. Então, as políticas de educação no Brasil são organizadas com uma divisão entre 3 esferas. Então, a União cuida de um pedaço, todo mundo sabe, o investimento federal fica em geral para o ensino superior, também ensino técnico, os estados cuidam majoritariamente do ensino médio e uma parte do fundamental e os municípios do fundamental e infantil. E essa divisão de tarefas, ela é custeada pelos 3 entes, União, estados e municípios. Só que o Brasil é um país muito desigual. Então, alguns estados têm mais recursos, alguns municípios têm mais recursos, outros têm menos. Então, já há algum tempo, algumas décadas, desde meados dos anos 90, houve a organização de um modelo de fundo, que começou lá com o Fundef, com F de faca, e depois passou para o Fundeb, com B de bola. Foi um modelo desenvolvido a partir da proposta do governo federal, do Ministério da Educação, para redividir recursos da educação, focalizando primeiro o ensino fundamental e depois toda a educação básica, de forma a levar recurso para as redes, primeiro focalizando nas matrículas do fundamental, depois as matrículas da educação básica, redistribuindo os recursos, buscando impulsionar a universalização do ensino e, mais recentemente, no atual modelo da educação básica, busca não só a questão da quantidade de matrículas, mas também uma equalização de recursos que vise a redução de desigualdades e o aumento da equidade, considerando diferentes fatores socioeconômicos e também a questão racial. Então, você tem um modelo de fundos que você vai tirar dinheiro, por exemplo, de um estado e colocar mais em alguns municípios que precisam mais, ou vai ter uma compensação também de recursos colocados pela União que vão fundamentalmente para estados e municípios que tenham redes que tenham menores valor aluno ano. Então, para tentar equalizar quem tem menos, chegar mais próximo de quem tem mais. A gente não consegue equilibrar totalmente fazendo com que todos os estados e municípios tenham o mesmo valor aluno ano, mas desde que foi criada essa política de fundos, a gente vem num crescente aproximando mais esses valores, numa tentativa de convergir, de melhorar, equalizar essa oferta de ensino. Então, essa discussão da educação, das políticas de educação, tem uma importância muito grande quando a gente considera os diferentes
diferentes estados e os recursos da União para tentar saber se a gente está conseguindo reduzir as desigualdades no Brasil no que diz respeito à oferta de educação, porque isso é bastante complexo num país federativo tão desigual como o nosso. Então, a gente conseguiu avançar um pouco, ainda temos muito para resolver, mas conseguiu avançar, especialmente depois da criação do Fundeb, quando a União passa a colocar mais recursos efetivamente para essa implementação, e atualmente a gente está nessa discussão de como é que melhora a utilização desses recursos visando reduzir desigualdades, especialmente socioeconômicas e raciais. Analisar os estados, que foi o que a gente buscou fazer, eu e a Lauane e a Cristiane, que também participa dessa pesquisa, significa tentar saber como que esses estados estão gastando esses recursos, que em parte são seus, e em muitos estados, em parte, vem da complementação da União, como eles estão gastando, em que eles estão gastando, e se a gente consegue comparar o gasto de cada um desses estados, entre eles e o mesmo estado ao longo do tempo. Isso importa para a gente saber quantos recursos a gente usa no ensino fundamental, no ensino médio, por aluno ou por equipamento, e se é comparável o que cada estado está utilizando, que é uma das nossas principais buscas, visando avançar nessa discussão do Fundeb e também da questão de custo-qualidade na educação. Matheus, a sua pergunta sobre a questão da autonomia, né? Acho que como a Úrsula bem explicou, a educação é um tipo de política de responsabilidade tanto da União, quanto dos estados, quanto dos municípios. Então, os 3 entes têm responsabilidades diferentes dentro dessa área e eles aportam recursos também em magnitudes diferentes, cada um deles, para conseguir financiar a oferta de política educacional nos seus governos. Eu acho que uma questão importante da gente falar é que a Constituição de 88, né, ela recepciona um dispositivo que é a vinculação de recursos para essas áreas. Quer dizer, a gente tem ali uma regra que em todo ano os estados, os municípios e a União são obrigados a aplicar um percentual mínimo de recurso naquela área, independente da vontade do gestor daquele momento, ele é obrigado a fazer essa aplicação. Esse é o arranjo geral de financiamento da educação que a gente tem, vinculação de impostos. Isso já existia antes da Constituição, mas a Constituição consolida e dá regras mais claras sobre isso. O ponto é que essa é uma questão, né, que restringe, de certa forma, a autonomia dos governos subnacionais de poderem realizar a sua alocação de recursos. Então, à medida que você coloca uma regra constitucional de que essa aplicação vai precisar ser feita e de uma determinada forma, você tira o poder dos entes subnacionais de decidirem livremente o que eles vão fazer com o seu dinheiro e como é que eles vão financiar a política de educação. Então, isso restringe a autonomia desses governos. E essa é uma grande questão, né? Porque à medida que você restringe a autonomia, quando você não tem regras muito claras de como é que essa aplicação vai ser feita, você pode ter uma série de saídas que os entes subnacionais encontram para agir de forma diferente. Esse mecanismo de aplicar a vinculação de forma igual a todos os governos é um mecanismo que a gente chama de tentar equalizar um pouco as diferenças que possam existir nos diferentes governos, né? A gente está num país federativo, a gente tem mais de 5.500 municípios, 27 unidades federadas, então existem disparidades muito grandes. E para tentar garantir uma certa homogeneidade na capacidade de ofertar política de educação, a gente criou esse mecanismo de vinculação. Da mesma forma, a gente avançou na criação desses mecanismos mais para frente com o Fundef, como a professora Úrsula já explicou. Então, todos esses são mecanismos no sentido de tentar dar um certo padrão de oferta para todos esses entes que são tão diferentes do ponto de vista demográfico, do ponto de vista de capacidade arrecadatória, né? Só que mesmo com a criação desses mecanismos, a gente ainda percebe desigualdades. A capacidade de arrecadação de cada um, por exemplo, de cada ente, é uma das fontes de desigualdades bastante importante, porque 25% das receitas aplicadas em educação no estado de São Paulo é um montante, 25% de receitas de impostos aplicadas em educação no estado do Acre é um outro montante. É claro que eles também possuem tamanhos de redes, né, e alunos para serem atendidos bastante diferenciados, mas são desigualdades de uma certa forma. Então, em que pese a gente ter conseguido avançar na criação desses mecanismos, a gente ainda tem algumas fontes
fontes de desigualdade na capacidade de ofertar políticas de educação. Esse é um pouco do pano de fundo da nossa pesquisa. Perfeito. Vocês tratam, em certa medida também, um pouco da municipalização do ensino fundamental. Vocês poderiam explicar um pouquinho quais as principais diferenças que teve a municipalização do ensino fundamental e ela continuar como uma responsabilidade do Estado? Muito bem. Seguindo nessa discussão, até que a Lauana apontou de forma importante, da vinculação de recursos de impostos para a educação, o governo federal, quando está ali em meados dos anos 90, essa regra já existia, então todos os estados e municípios já tinham que gastar parte dos seus recursos para a educação, 5% no mínimo dos seus impostos, e além disso, existia na Constituição uma meta de universalizar o ensino fundamental. Porém, essa meta não estava sendo cumprida, era uma meta colocada para os 3 entes, União, Estados e municípios, não estava sendo cumprida. A União, então, resolve criar essa política de fundos numa tentativa, de cumprir esta meta, chegar nessa universalização, colocando ali mudanças na divisão de recursos entre os estados e municípios, com foco a garantir o ensino fundamental. Então, ela faz um ajuste, uma modificação na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 96, em que o ensino fundamental ele passa a ser prioridade em relação às demais etapas do ensino. Então, tanto para o estado quanto para os municípios, o ensino fundamental passa a ser a primeira prioridade, colocando o ensino médio e o infantil e as outras modalidades como secundários. Essa foi a principal mudança que aconteceu na LDB. Mas, com essa mudança e por conta de características das estruturas das escolas estaduais e das características também dos municípios, da forma como cada estado e seus municípios se relacionaram naquele final dos anos 90 e começo dos anos 2000, o que aconteceu a partir do Fundef foi que os municípios passam a assumir mais as escolas de ensino fundamental, inclusive as escolas que eram estaduais, porque ao assumir mais essas escolas e ao criar mais vagas de ensino fundamental, eles passam a receber mais recurso, porque a lógica do Fundef era que quanto mais matrículas de fundamental eu tiver, mais dinheiro eu vou receber. Então os municípios vão numa corrida buscando aumentar o seu número de matrículas para receber mais recursos, ou seja, também não perder, quem não tivesse matrículas de fundamental, parte dos seus impostos que estariam subvinculadas a esse fundo Fundef, em vez de vir para o seu município, iria para os municípios que tivessem mais matrículas de fundamental. Então todos vão tentar ajustar suas redes para ter o maior número de matrículas possível no fundamental e receber o dinheiro. Dessa forma, os estados vão repassando às suas escolas a sua rede de fundamental, principalmente a rede de fundamental 1 para os municípios. Alguns municípios também vão ter fundamental 2 e eles vão se concentrando no pedaço só do fundamental e no ensino médio. Ao longo do tempo, isso vai significar que os municípios vão ser a principal rede em oferta de ensino fundamental. A gente, em poucos anos, em torno de 4 anos ou menos, a gente tem uma inversão. Os municípios passam a ter mais de 60% das redes e os estados 40%, municipalizando assim boa parte do ensino fundamental. Então, ainda que o objetivo inicial tenha sido a universalização do fundamental, ele leva também a um segundo objetivo, que não era aparente, estava ali latente, de municipalizar o ensino fundamental. Dessa forma, você tem aí uma organização dos municípios mais fortemente no ensino fundamental, colocando os seus recursos e que ficou deixando um pouco de lado ali o ensino infantil e os estados, uma priorização mais baixa para o ensino médio, que só vai se modificar no começo dos anos 2000, meados dos anos 2000, lá para 2005, 2006, quando essa política de fundos vai ser alterada para passar a valer um financiamento para toda a educação básica. Essa modificação e esse foco na municipalização do ensino fundamental, ele não era um objetivo de início, mas passa a ser, e os municípios seguem até hoje com essa focalização. Bom, perfeito. Agora, indo para outra questão, pensando na metodologia do capítulo, vocês utilizam 3 métodos diferentes para a coleta de informações: análise documental, base de dados e entrevistas. Cada um desses métodos daria por si só uma pesquisa própria. Vocês poderiam contar um pouco sobre como foi o processo de criação da metodologia de pesquisa e como articularam esses diferentes métodos? Antes eu daria um passo atrás no sentido de que dizer primeiro um pouco das fontes de dados que a gente usa, elas têm muito a ver com a motivação dessa pesquisa em si, na verdade do trabalho que originou esse capítulo em si, que é na verdade um incômodo que a gente tinha metodológico com relação a várias pesquisas que a gente costumava ver, e mesmo no nosso trabalho no dia a dia de levantamento de dados,
dados, que era uma grande divergência de informações e dados que a gente encontrava à medida que a gente mudava de base de dados. Então, primeiro que a gente gostaria de fazer uma série de cruzamentos de informações orçamentárias que não possuíam, a gente não tinha essas informações consolidadas em nenhum lugar em específico. Vale dizer que aqui no Brasil, para sistematizar os orçamentos de educação de todos os entes, municípios, estados e a União, a gente conta com o CIOP, que é o Sistema de Informações Orçamentárias de Educação. E lá a gente tem informação de todo mundo, mas a gente tem algumas limitações com relação a fazer cruzamento de dados entre variáveis de classificações de despesa. E a gente também tem uma outra base de dados, que é o SICONF, do Ministério da Economia, que é um sistema com informações mais gerais, portanto mais agregadas, de todos os municípios, estados e também da União. E, via de regra, as informações orçamentárias que a gente tem em um e outro sistema não batem, né? Então a gente já passou por várias vezes de pegar, por exemplo, gasto em educação em uma base de dados e comparar com a outra base de dados e essas coisas não serem as mesmas coisas. Algumas com valores aproximados, classificações aproximadas, outras com grandes disparidades. Então, a gente viu uma série de estudos, por exemplo, fazendo análises de regressão para entender aí o quanto do aumento da despesa em educação ou especificamente da despesa em ensino médio, ensino fundamental, no município ou no estado XYZ explicava ou não explicava um aumento da nota dos estudantes daquela etapa de ensino, daquela rede num determinado período. E aí a gente via isso e olhava, bom, mas o que São Paulo por vezes classifica como gasto em educação é diferente do que o Maranhão classificou como gasto em educação. Então, como é que a gente consegue pegar essas informações e comparar, especialmente fazer comparações sobre resultados da aplicação desse gasto, se eles não são a mesma coisa? Por que a gente tinha indício de pensar que não são as mesmas coisas? Porque tinham informações divergentes em um e outro lugar. Então, a gente resolveu fazer uma comparação mesmo, né, entre o que é declarado num determinado sistema, que é o CIOP, que é específico para os orçamentos de educação, e nos bancos de dados próprios dos estados, encontrado, né, em cada portal de transparência de cada estado, que é o quadro detalhado de despesa, comparar quantitativamente esses números e qualitativamente a classificação dessas despesas, desses gastos em uma base e em outra. E quando a gente viu que era divergente, a gente quis entender os motivos dessa divergência. Então, para entender as motivações dessas divergências, a gente precisou buscar entrevistas, buscar ali os técnicos que estão lidando no dia a dia com a operacionalização dessas bases, com a montagem dessas bases e a publicização delas, para entender por que temos determinados números num lugar e determinados números no outro lugar. A nossa própria pergunta implicava, né, a necessidade de olhar para essas bases de dados diferentes, que foi daí que surgiu a ideia de fazer esse artigo. Então, eu queria comentar o seguinte: por que a gente trabalha essa pesquisa? Essa é uma pesquisa que eu coordeno lá no Centro de Estudos da Metrópole, buscando entender e comparar como os estados gastam na educação e quais são os níveis de desigualdade nessas despesas e também na possibilidade de oferta de educação, especialmente para a educação básica, né, nível fundamental e médio, o que implica também saber as suas discrepâncias e disparidades de recursos. Essa discussão e a motivação para essa pesquisa, comparando os estados, ela começa numa discussão com o CONSED, com o Conselho de Secretários de Educação, que estava interessado em saber como cada um desses estados estava gastando em áreas específicas comparáveis. Então, quanto que a gente gasta com merenda, quanto que a gente gasta com transporte escolar, quanto que a gente gasta na limpeza das escolas, quanto que a gente gasta no salário de professor. Vamos comparar isso e ver se tem formas mais adequadas de gastar. E nessa conversa a gente foi então tentar levantar dados, isso a primeira vez há bastante tempo, né, quase uma década, para essa comparação. E no primeiro levantamento no CIOP, quando
a Lauana comenta, a gente percebe que era tudo muito díspare e muito difícil de comparar, porque os registros no CIOP eram muito diferentes. A forma como os estados gastavam e declaravam nas suas bases orçamentárias não batia com o que eles estavam declarando no CIOP. O CIOP é uma base declaratória e que tem ali um registro muito controlado a partir do que pode e não pode ser gasto com educação, que acaba tendo diferenças nas bases estaduais. Então, em função disso, a gente resolveu ir direto olhar as declarações de cada estado, nas bases dos estados. Só que para olhar as bases dos estados, a gente também fez um levantamento para tentar entender, será que as regras dos estados têm diferenças entre si? Porque a gente tem uma regra unificada, que é a Constituição Federal, e regramentos particulares que a União coloca de como se deve gastar a partir da LDB e a partir de outras orientações do MEC, que valem para o Brasil inteiro. Mas, até voltando à primeira pergunta do Matheus, os estados têm autonomia. Eles são entes autônomos perante a Constituição. E a partir da sua autonomia, eles podem detalhar o regramento federal em especificidades para o funcionamento do ensino médio, do ensino fundamental, ou até mesmo eles podem definir uma vinculação de recursos diferente do que está colocado na Constituição Federal. Sempre para mais, não pode se gastar menos do que 25%, mas pode gastar mais ou pode gastar com alguma especificidade diferente. E a gente olhou, então, essas regras estaduais, que consideram as constituições estaduais e a sua descrição do que deve ser organizado na educação em cada estado, e a gente percebe já uma primeira camada de diferença. Então, nessa coleta de dados das constituições estaduais e outras legislações específicas, há distinções entre os estados. E a partir daí a gente complementa, como a Lona colocou, com as bases de dados orçamentárias de cada estado para ver essas variações também. E além disso, foi necessário então também conversar com gestores estaduais para tentar entender essas diferenças naquilo que os documentos e mesmo os dados quantitativos não permitem compreender. Então, as entrevistas semi-estruturadas foram muito importantes, inclusive para entender como é a relação desses estados com a União nessa busca por autonomia que é regulada, né, uma autonomia controlada e regulada desde cima, né, desde o governo federal, mas que não deixa de ser autonomia e que tem algumas formas de se diferenciar dentro dessa regra geral. Então, a gente acabou tendo que utilizar 3 métodos, porque essa área de pesquisa tem uma especificidade que é difícil de pegar apenas a partir de uma forma de controle de dados. Então, muitas vezes a gente vê em pesquisa que só usa uma forma e só usa um banco de dados e que pode chegar a conclusões tanto equivocadas de como se está gastando e como se está evoluindo com esse gasto. O Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbandatabrasil.fefeleche.usp.br e siga também nossa página no Facebook. Maravilha. Vocês acabaram comentando já, e eu queria destrinchar um pouquinho sobre a questão das disparidades entre o que é declarado por parte dos entes subnacionais e o que é declarado para a União. Então, vocês poderiam explicar sobre essas inconsistências, o que são essas inconsistências e como foi o processo de classificação delas nas análises que vocês fizeram a partir tanto do banco de dados quanto da análise documental? Posso falar um pouquinho sobre isso? Bom, acho que a gente encontrou uma série de inconsistências com relação ao próprio montante de despesas declaradas em educação. Eu acho que vale fazer uma distinção que parece um pouco complexa, mas a gente tem uma série de formas diferentes de classificar o orçamento. A gente pode classificar, por exemplo, por natureza de despesa, se aquela é uma despesa do tipo custeio, se aquela é uma despesa para pagamento de pessoal
pessoal, se aquela é uma despesa para fazer investimento. A gente pode classificar as informações conforme as grandes áreas de políticas. Então, se aquela é uma despesa da educação, a gente chama isso de função de gasto. Aquela é uma despesa da assistência social, se aquela é uma despesa da saúde. Então, existem essas várias áreas. A gente consegue fazer a classificação das despesas por órgão. Então, as despesas da Secretaria de Educação, que podem ser diferentes das despesas da função educação, porque a gente pode ter secretarias diferentes aplicando gastos, né, com educação nas diferentes secretarias. Então, tem uma série de classificações de gasto distintas do ponto de vista da classificação orçamentária. Além disso, há uma classificação muito específica do que é a manutenção e desenvolvimento do ensino, que é o que conta para a gente mensurar se os entes estão ou não aplicando aquele percentual que a Constituição estabelece como sendo necessário para a aplicação. Então, a gente está falando da manutenção e desenvolvimento do ensino, que pode abranger coisas diferentes da função educação. No CIOP, os entes subnacionais são obrigados a declararem as duas coisas, né? Tanto que eles gastam na função educação, quanto que eles gastam especificamente em manutenção e desenvolvimento do ensino, para calcular se eles estão cumprindo ou não a obrigação de aplicação de no mínimo 25% ou a regra que eles definirem localmente acima dos 25% nessa área. A gente resolveu comparar a função educação, tanto do que aparece no CIOP quanto do que aparece nas bases de dados próprias dos estados. E aí a gente percebeu algumas divergências, especificamente 3. A gente percebeu a divergência no próprio montante declarado entre a base de dados do estado e a base de dados do CIOP. A gente percebeu várias divergências com relação a subclassificações desse gasto. Então, a gente gostaria de fazer uma comparação, por exemplo, do quanto do gasto em educação se refere ao ensino médio em Minas Gerais, do quanto se refere ao ensino médio no Paraná. A gente gostaria de fazer esse tipo de trabalho. E aí, essas alocações, né, essas subalocações que a gente chama, são as subfunções. O que a gente percebeu? Que essa estrutura de subalocações, elas são usadas também de formas divergentes, tanto no CIOP quanto nas bases de dados próprias dos estados. Então, tem estado que simplesmente não usa a subfunção ensino médio. Isso quer dizer que ele não tem gasto no ensino médio? Certamente não. Todos os estados têm. Mas ele tinha a opção de classificar o seu gasto numa subfunção diferente, usando, por exemplo, a subfunção educação básica. Em alguns estados, a gente tinha volumes de gasto no ensino médio muito altos. Em outros estados, um volume muito baixo. Isso indicava, consequentemente, a diferença de prioridade entre etapas num estado e outro? Não. Podia indicar a diferente classificação dos gastos com o ensino médio num estado e outro. Então, a gente percebeu essa divergência também. E uma outra questão que a gente percebeu era uma própria divergência, né, uma disparidade em um mesmo estado ao longo do tempo. Então, a gente queria comparar, por exemplo, quanto São Paulo gasta com o ensino médio hoje, né, no ano de 2018, o último ano que a gente pegou, e o quanto ele gastava lá em 2010, e a gente não consegue fazer essa comparação, porque ao longo do tempo ele foi mudando as subfunções que compõem a função educação. Então, a gente pode encontrar um valor muito grande de diferença do que ele aplicava em 2018 para o que ele aplicava em 2010, que quando uma pessoa olha e pensa, poxa, então mudou a prioridade de São Paulo na aplicação dos recursos no ensino médio, porque ele aplicava tanto lá em 2010 e agora olha como mudou, olha como ele está aplicando. Mas na verdade, essa mudança brusca era explicada por escolhas das diferentes gestões, ou mesmo dentro de uma mesma gestão, de mudar a classificação desse gasto, que pode ser explicada por vários motivos, que a gente pode conversar mais à frente. Mas a gente foi encontrando essas disparidades que dificultavam a comparação, né? Essas disparidades originadas dessas diferentes declarações de despesa entre os estados.
Perfeito. Adentrando um pouco mais nas entrevistas, vocês realizam um total de 15 entrevistas semi-estruturadas com atores-chave, tanto de nível federal, estadual, quanto do legislativo e de órgãos de controle, para aprofundar a aplicação das regras de registro. Vocês poderiam explicar como que foi o processo das entrevistas, pensando na escolha dos atores e principalmente na escolha das unidades federativas diferentes que seriam analisadas? Muito bem, como eu comentei, em função da especificidade dessa área, da dificuldade de compreensão dos dados apenas a partir dos dados, porque são muito díspares, porque há mudanças de contabilização ao longo do tempo, que a gente não tem muita informação de por que aconteceu, e até porque muitas das classificações são muito genéricas e não específicas, então para saber o que tem lá dentro é muito difícil, é fundamental a conversa com gestores responsáveis pela área para compreender dentro de cada estado o que leva essas modificações, o que está por trás desses registros, e também é fundamental compreender o que isso traz de implicações para esse Estado na relação com o governo federal e com a relação com os órgãos de controle, porque se existe uma regra para classificar, por que a regra não está sendo seguida e que consequências tem o não seguimento dessa regra? Isso é um problema? Não é um problema? O que os órgãos de controle falam sobre isso? Então, a gente imaginou em fazer entrevistas com os estados, o nível estadual, com o governo federal, que é quem estabelece a regra e, em tese, tem lá critérios para que essa regra seja seguida, para que chegue a algum resultado específico, e também com os órgãos de controle, que são o quê? O Poder Legislativo, que controla o Poder Executivo, e aí o seu órgão acessório, os tribunais de conta. Então, em função disso, e também a partir já de um trabalho de bastante tempo, de inserção nessa área, conhecendo pessoas do Executivo, Legislativo e do Tribunal de Contas, a gente contatou pessoas de alguns estados para poder fazer essa conversa e identificar quais seriam as origens, quais seriam as motivações dessas diferenças, dessas disparidades. Então, as entrevistas foram moduladas primeiro para entender por que haveria tanta discrepância entre o Banco Estadual e o Banco Federal, por que o Banco Federal não estava refletindo as alocações originais dos estados, quais eram as percepções dos estados a partir desse Banco Federal, e a mesma coisa para quem estava no âmbito federal. Então, qual era a avaliação dessas pessoas em relação às informações que os estados carregavam, por que eles imaginavam que tinha essa discrepância entre os estados, se havia algum tipo de operação para reduzir esse tipo de variação e facilitar a prestação de contas dos estados, e também para os órgãos de controle, qual era a avaliação deles sobre essa enorme disparidade, essa enorme avaliação, e se havia algum tipo de operação para reduzir, para padronizar isso. E, invariavelmente, nas conversas, o que a gente vai percebendo é essa disputa entre a autonomia dos estados e a possibilidade de controle e organização, seja na questão vertical, seja na questão horizontal. Então, qual é a possibilidade e a dificuldade da União conseguir regular e controlar desde cima o que os estados fazem, e também nos órgãos de controle, qual é a possibilidade desses órgãos fazerem um controle do que está sendo apresentado pelos estados, que eles estão prestando contas, nessa relação também com o Poder Executivo. Então, há enormes disputas, há uma tentativa de preservação dessa autonomia estadual e também uma grande dificuldade, né, do governo federal de ter todas as informações necessárias para fazer esse controle e de criar uma padronização. A padronização total da despesa muitas vezes é entendida como a redução dessa autonomia estadual, ou ainda a criação de uma regra que não atende à necessidade de cada estado de agir, de administrar recursos, de definir prioridades a partir do território. Então, isso é bastante complexo no nosso federalismo, que é um país muito grande e bastante desigual. Como é que você cria regras de padronização que, ao mesmo tempo, garantam a possibilidade de comparação, mas também permitam as diferenças e deem flexibilidade para que essas diferenças possam ser organizadas, né, e estruturadas localmente. Então, as entrevistas foram fundamentais na compreensão dessa visão e também da percepção de um ponto importante, que é as distâncias entre o federal e o estadual, e mesmo também, a gente pode dizer, extrapolar isso, né, para os municípios, entre o federal e o local, levam a relações de assimetria muito grande de informação,
cooperação e até de desconfiança. E isso faz com que você estabeleça regras mais rígidas, porque você desconfia do que o outro vai fazer. E nesse nível de assimetria e de desconfiança, a gente pode ter resultados até piores do que uma construção mais dialogada e conjunta desse regramento. Acho que também um pouco sobre a pergunta da escolha dos casos, em parte ela também se explica muito pela facilidade de acesso de dados e informações que a gente tem desses 3 diferentes estados que a gente escolheu. Então, a gente já desenvolvia pesquisas sobre o estado de São Paulo, então a gente tinha informações mais detalhadas sobre o estado de São Paulo. No caso de Pernambuco, a gente já tinha trabalhado com alguns gestores da área, já conhecia, né, alguns técnicos que lidavam ali no dia a dia com esse tema, então a gente tinha um acesso mais facilitado do ponto de vista de conseguir agendar entrevistas e conversar com essas pessoas, que também é um ponto bastante importante, né? Nem sempre, especialmente quando os seus entrevistados são pessoas que ainda estão trabalhando ativamente nos governos, é bastante difícil de você conseguir que essas pessoas possam falar, até mesmo por uma questão de tempo, né? De conseguir uma brecha nas agendas das pessoas. Também no caso do Paraná, também de uma facilidade de acesso à informação e de qualidade do dado que a gente encontrou. Agora, caminhando para o final da nossa gravação, tão rica e interessante, com uma pergunta mais ampla, pensando no que pode ser feito no futuro, que caminhos podem ser apontados para corrigir essas desigualdades apontadas na pesquisa de vocês entre os estados e os entes dentro do âmbito das políticas públicas? Bem, essa é uma longa história, né? E essa é uma conversação aí de muito tempo entre os entes. Mas um dos pontos principais de mudança que tem sido discutido já é a reestruturação do sistema, do CIOP, para um sistema que possa ser mais fácil, mais amigável para o seu preenchimento e que possa talvez, né, já puxar diretamente os dados dos bancos estaduais, das declarações estaduais, e organizar de forma a permitir, a estruturar a comparação. Porque hoje, como os gestores estaduais, eles têm que preencher informações no CIOP que, de certa forma, dá um retrabalho. Eles geram as suas informações do estado e têm que repreencher isso no CIOP. Então, mudando o CIOP para que ele seja um banco de dados que reorganize as informações que já são prestadas nos estados, isso vai facilitar. Não resolve todo o problema, porque a gente precisa padronizar um pouco essas informações. Mas, de novo, tem essa complicação, né? Será que a gente consegue padronizar tudo? Será que isso não vai enrijecer muito a forma como cada estado tem que gastar? Então, outra discussão é, será que não seria possível criar um tipo de padrão em que eu tenho uma codificação daquilo que está sendo feito pelo estado, de forma a permitir que o estado use o dinheiro da forma como ele acha que tem que usar, mas eu consiga, a partir dessa informação, depreender o quanto daquele uso é ensino médio, o quanto daquele uso é ensino fundamental, ainda que na forma como ele gaste isso não fique tão aparente. Ele tem uma escola única que atende ensino médio e ensino fundamental, mas a gente cria critérios, né, de rateio, de organização do gasto que me permite ter essa informação decodificada para comparar com os demais estados. Uma coisa que ajuda bastante da gente evoluir e reduzir essas disparidades é o uso de tecnologia de informação. Você tem hoje a possibilidade de ter diferentes bancos de informação organizados de forma única, né, esses Power BI que todo mundo vem discutindo aí recentemente, e o avanço aí de inteligência artificial reorganizando esses dados, acho que deve facilitar bastante. Os pontos e os estágios de evolução dos sistemas de cada estado, e se a gente pensar também em municípios, dos sistemas de cada estado, que são o nosso foco de pesquisa, são muito distintos. Então, precisa um suporte técnico do governo federal para alguns estados, para que todo mundo possa ter a mesma disponibilidade de informação, uma disponibilidade de recursos para esse avanço tecnológico. Que a gente conseguiu discutir nas diferentes entrevistas que estão nessa pesquisa e outras mais, o que dá para fazer hoje é avançar em termos de sistemas do que tem para organizar isso melhor. E, claro, uma outra coisa muito importante é uma conscientização da
da forma como cada estado gasta, organizando informações mais claras a partir do território. Então, tem um processo orçamentário que diz respeito à localização do gasto, à regionalização do gasto, que facilita muito a informação orçamentária para qualquer tipo de comparação. Essa que a gente está querendo fazer, que é por etapa de ensino, e várias outras mais que são muito importantes, que é como eu gasto não só nas etapas de ensino, mas em cada equipamento, como eu gasto em cada região do estado, como eu gasto atendendo cada público-alvo do estado, porque identificar públicos-alvo é importante, porque diferentes grupos de pessoas têm diferentes níveis de desigualdade. Então, tudo isso avança numa precisão maior de quanto de recurso público eu estou gastando para avançar na educação e para reduzir desigualdades. Então, tem camadas diferentes de informação e de melhoria da qualidade dessa informação que são possíveis de ser feita, algumas com esforço muito grande dentro do Estado, outras com esforço de desenvolvimento tecnológico, outras com esforço de reorganização dos dados pela União. As três coisas combinadas com o apoio desse suporte técnico, acho que vão nos permitir ter dados mais qualificados num futuro próximo. Eu acho que a gente também faz uma discussão importante no texto, né, que apareceu muito na fala de alguns entrevistados sobre a dificuldade que eles encontram, né, ao longo de todo esse processo de decisão de gasto, decisão da classificação do gasto, que eles encontram por conta da ausência de uma instância formal que eles tenham de pactuação e negociação interfederativa, que é uma instância muito típica de sistemas de políticas públicas. Então, né, os sistemas, eles são esses organismos que a gente cria exatamente para conseguir direcionar e coordenar uma ação de forma articulada entre os diferentes entes que participam da provisão de uma mesma política, como é com o SUS, né, que é o nosso Sistema Único de Saúde, como é com o SUAS, que é o nosso Sistema Único de Assistência Social. Nesses dois sistemas, a gente tem espaços de negociação entre os entes, então que são as comissões que a gente chama comissões tripartite, entre a União, o Estado e o município, as comissões bipartite, entre os estados e os seus municípios. São nesses espaços em que os gestores municipais e estaduais têm para fazer a discussão sobre diversos temas da política pública em questão que atingem a todos. E aí todos eles têm a oportunidade de refletir, sugerir, pensar, né? Inclusive eles têm direito a voto para conseguir chegar em pontos comuns de temas complexos da política. Na área de educação, a gente não conta com um sistema único de educação, com um sistema nacional de educação para todo o país. A gente tem uma instância formal de negociação dentro do Fundeb, né, para decidir elementos relacionados ao Fundeb. Então tem uma comissão intergovernamental de financiamento para pensar aspectos do Fundeb e regras relacionadas ao funcionamento do fundo, mas que é muito específico desse fundo, né? O Fundeb, ele é um grande mecanismo de financiamento da educação, mas ele não é o único. Tem uma série de outras regras que são definidas em outros espaços localmente, né, no nível estadual e sozinho na União, né, e não existe uma instância formal de pactuação e de negociação. Então, a gente acha também que esse seria um caminho possível. Isso resolve tudo? Não, que possivelmente vários desses problemas que a gente encontrou aqui podem existir na assistência social, podem existir na saúde, né, desses conflitos de declarações de despesa, que são áreas que têm essas instâncias, mas a gente acha que é um dos caminhos possíveis. Perfeito. Pessoal, eu queria agradecer imensamente pelo episódio de hoje, parabenizar vocês, Úrsula, Lauana, Cristiane, que não pôde estar aqui com a gente, pelo trabalho incrível que vocês realizaram. O episódio de hoje foi uma verdadeira aula de métodos e trazendo também uma reflexão muito importante para o debate público. Então, que a pesquisa de vocês ela possa servir para iluminar o debate sobre as políticas de educação, pensando nas mudanças que são possíveis para a gente tornar um sistema cada vez melhor. Então, eu passo primeiramente a palavra para a Sofia. Muito obrigado, Sofia, por ter dividido a banca desse episódio aqui comigo.
Eu que agradeço, Matheus, obrigada também aos ouvintes e agradeço especialmente a Úrsula e Lauana. Foi um episódio riquíssimo que a gente conseguiu pensar sobre método e políticas públicas e como aplicar e melhorar no futuro para corrigir as desigualdades no orçamento da educação de uma forma muito didática. Obrigada a todos. Úrsula, muito obrigado por ter participado do episódio de hoje. Foi uma contribuição imensa a sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço a vocês do Urbanidades. Foi ótimo poder fazer aqui esse diálogo com vocês, com a Lauana, sobre a pesquisa, e a gente segue à disposição para conversar sobre isso, conversar sobre as desigualdades em educação, pesquisa, que é algo extremamente relevante para o avanço nas políticas públicas. Maravilha. Lauana, muito obrigado pela sua participação. Foi uma honra tê-la aqui no podcast. Eu que agradeço, Matheus, Sofia, as minhas autoras também, a professora Úrsula e a Cristiane. Dizer que é um prazer também poder escrever e discutir sobre essa pesquisa que acho que tem um mérito muito importante de aproximar um pouco os problemas da gestão pública que a gente percebe, né, na operacionalização ali dos sistemas orçamentários de educação com academia, né, então para de fato pensar em avançar do ponto de vista da política pública mesmo. Foi bastante satisfatório poder pesquisar e escrever isso e muito melhor poder conversar aqui com vocês sobre esse tema. E em nome de toda a equipe do Urbandata Brasil, muito obrigado a você, ouvinte que ficou com a gente até aqui. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais e de acessar o São Paulo em Teses no site do Urbandata. A gente se encontra no próximo episódio aqui no Urbanidades.